Muito bem. Então, começando a nossa aula hoje, é a aula sobre a atividade industrial nos BRICS. BRICS, como você sabe, é um acrônimo, né? Não é exatamente um grupo de países, né? É um acrônimo para um agrupamento de países que tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Não existem dois países que sejam iguais, né? Então é complicado você falar que é um bloco de países. Não é isso. O BRICS, inicialmente, foi um nome criado a partir de uma empresa de consultoria econômica chamada Goldman Sachs. Goldman Sachs, né, do Jeffrey Sachs, tá? Um economista aí. E, a princípio, esse S aqui, ele era minúsculo, né? Porque era só Brasil, Rússia, Índia e China. Depois, aí pelo século XXI já, né, 2012, por aí, a África do Sul se juntou, né, ao grupo dos BRICS, e aí nós tivemos aí esse S tornado maiúsculo, né, South Africa, né, então virou Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países, tá, que formam então o BRICS, eles recebem assim uma atenção especial por conta de terem um grande território, porque eles têm um grande território, porque eles têm muitos recursos naturais, tá? Tem grande população, né? Então, se você pega, por exemplo, a população da Índia e da China, só aí você já tem, sei lá, 2,5 bilhões de pessoas, uma população mundial de 7 bilhões, né? Mais 200 milhões 200 milhões do Brasil, mais a população da Rússia, 140 e tantos milhões, né? População da África do Sul vai chegar aí fácil, fácil a quase 3 bilhões de habitantes, tá? Só que mesmo assim, então, esses países que são grandes, esses países que têm uma grande população, portanto, grandes mercados internos e mão de obra relativamente barata, países que de alguma forma são industrializados, uns mais, outros menos, né? Países que conseguem competir internacionalmente, tá? Esses são, então, os BRICS. Também são chamados de países baleia, tá? Eles têm basicamente, né, na atualidade, uma vocação pacífica. Mas mesmo entre esses países, se você pega esses três aqui, né, Rússia, Índia e China, a Rússia e a Rússia e a cadê o Otávio Rinaldi sumiu? A Rússia e a vamos lá. Muito bem. Olha a lista de presença, pessoal. Eu dizia então que a Rússia e a China fazem fronteira, tá? Não é uma fronteira quente, né? Não é uma fronteira em que haja conflito, tá? Mas entre China e Índia há um problema mal resolvido na região da Caxemira, né? Então, esses países têm sim um contencioso. Lembrando que tanto a Rússia, quanto a Índia, quanto a China têm armas nucleares, já testaram armas nucleares, tá? O Brasil é uma potência regional aqui da América do Sul e a África do Sul é um dos países da África subsaariana que mais pode ser levado a sério, né? Que pode ser um parceiro, por assim dizer, né? Economicamente falando, geopoliticamente falando, é o que nós chamamos de hub, né? É um hub para os outros países lá da África, tá? Então, os BRICS, eles têm aí essas
diferenças, mas também tem essas semelhanças que eu falei. Aqui, para a gente dar uma olhada, ó, no Geografia para Todos eu peguei para a gente dar uma olhadinha, população brasileira aqui já ultrapassou os 200 milhões, né? Vejam que o nosso PIB, perdão, a nossa população está muito longe da população da Índia e da China, né? Aqui já deu 2,5 bilhões, né, de pessoas, tá? Então, facilmente aí nós chegamos nos 3 bilhões de pessoas, né? Vamos chegar aí, juntando esses 5 países, nos 3 bilhões de pessoas. Depois, se você analisa o PIB, então aqui já tem uma grande disparidade, né? Aqui para cima da casa do bilhão, e aqui, né, uma população, nesse caso, por exemplo, da África do Sul, que não chega nem a 100 milhões. A população russa claramente declinante, né, seguindo o padrão europeu, e a do Brasil ainda vai crescer mais alguns anos. Mas mesmo assim está bem longe dessas outras. O PIB chinês, olha aqui, ó, 7 trilhões de dólares, né? O segundo PIB aqui é o do Brasil, ó, 2 trilhões e meio de dólares, tá? Isso significa aí o PIB da China quase 3 vezes o nosso, que é o segundo. Se você comparar o PIB da China com o da África do Sul, que não chega a 1 trilhão, você percebe outra disparidade gigantesca. A China tem esses indicadores, talvez positivos, mas quando você olha a renda per capita da China, quer dizer, a renda por habitante da China, você percebe que ela é muito inferior, né? Metade da renda, mais ou menos, da Rússia, né? Da renda per capita da Rússia, também não é grande coisa. E o que chama a atenção também é que a menor renda per capita é a indiana, menor ainda do que a da China. Menor ainda do que a da China, tá? Isso vai ser interessante também quando a gente comparar como a do Brasil e da África do Sul é parecida, né? A África do Sul e Brasil têm rendas per capita parecidas. A inflação sob controle em todos os países, mas o IDH nos mostra algumas coisas. O IDH mais baixo da África do Sul, o índice de desenvolvimento mais baixo, o da África do Sul, tá? O mais alto, o da Rússia, tá? Ah, não, mais baixo, desculpa, é o da Índia, né? Mais baixo é o da Índia, perdão. Tá? Então, esses dois aqui, ó, no grupo de países de baixo IDH, né? A China, IDH médio, Brasil, IDH médio alto, e Rússia, IDH alto, tá? E é interessante perceber uma coisa, né? Embora a China tenha uma renda per capita menor, ela tem um IDH até maior, né? Maior, por exemplo, do que outros países aí. Então, o IDH chinês mostra uma preocupação social interessante, tá? Lembrando, finalmente, que esses três aqui têm armas atômicas, né? Então, são países belicamente poderosos, né? A Rússia, em particular, né? É um país muito belicoso, um país que invade os outros, inclusive, né? Tem uma vocação pacífica longe do seu território, mas ainda no governo Putin, a Rússia insiste em se colocar como potência, né? Bem, falando em Rússia, aqui a foto que eu achei foi essa, não está muito boa porque é recortada de um livro, né? Então não ficou muito legal, mas dá para perceber que a maior parte da industrialização da Rússia, a maior parte da industrialização da Rússia se concentra aqui, né? Na região próxima aqui à Europa, né? Na Rússia Oriental e aqui nos Montes Urais, tá? Então, são as duas áreas em que a Rússia tem um volume maior de indústrias. É importante lembrar que por aqui ó, passa uma ferrovia, até aqui ela chega, a maior ferrovia do mundo, né? É a ferrovia Transiberiana. Então, as margens também da ferrovia Transiberiana, nós temos um pouco de indústrias colocadas, tá? Percebam que a Rússia tem grandes reservas minerais, hein? Tá? Reservas de petróleo, de ferro, manganês, gás natural, ouro, prata, diamante. O subsolo da Rússia é riquíssimo, né? E aí, a partir disso, ela consegue, então, fazer a sua industrialização, né?
Próximo das áreas onde tem carvão mineral e ferro, nós temos a indústria de base, a indústria pesada, tá? Então, tem lá a matéria-prima, né, tem o ferro, tem o carvão mineral, ali é instalada a indústria pesada. E depois, nos Urais, né, que são os montes Urais, que servem de fronteira natural entre a Europa e a Ásia, nós temos a indústria siderúrgica e a indústria petroquímica. Por quê? Porque, de novo, né, tem carvão mineral. Outros ramos industriais fortes na Rússia é a indústria bélica, né, a indústria militar, tanque, avião, a indústria aeroespacial, né, até a base de lançamentos da Rússia lá em Baikonur, muito importante, tá? Então são esses setores, né? O setor de bens de consumo na Rússia ele é meio atrofiado, né? Meio atrofiado ainda, muito em função da dificuldade, né, da Rússia superar a sua herança vinda lá do socialismo, em que o setor de bens de consumo duráveis e não duráveis ficava prejudicado, né, ficava reduzido. Tá? Então a indústria pesada é a mais forte. A Índia é um negócio diferente. A Índia é bacana, tá? A Índia foi colônia da Inglaterra durante muito tempo. E os ingleses deixaram lá uma ótima base educacional, tá? Ótima base educacional. Principalmente no que diz respeito aqui, ó, à produção em matemática e a matemática para a, a, a matemática para o software, né? Então, quando vem a linguagem de programação, o indiano está já preparado, está com a mente preparada para isso. Tem até um filme muito legal, era o Homem que Conversava com Deus, né? E era um matemático indiano que existiu de fato, né? E esse matemático que foi o primeiro a ser admitido lá na Inglaterra, né? Nos grandes círculos da matemática avançada da Inglaterra, esse cara, ele dizia que recebia as mensagens, as equações, as coisas todas dos deuses da religião dele, né? Então tem um aspecto na própria religião hindu, segundo alguns estudiosos, em que se desenvolve uma mentalidade analítica, né? Que é fundamental no desenvolvimento de programas e algoritmos. Tá? Uma outra coisa que os ingleses deixaram foi o idioma, né? O idioma inglês fundamental aí, ó. Então é o idioma mais falado no mundo, né? É o idioma da internet, tá? Falado por todas as pessoas como língua franca, né? Então você tem as pessoas se formando em grande quantidade em engenharia. Essas pessoas todas falando inglês e com uma mentalidade analítica. E essas pessoas altamente empreendedoras. Até porque elas não têm o que perder, elas só têm a ganhar, se tornando empreendedoras. Então você tem mão de obra super qualificada a um preço baixo, né? Se você comparar o custo dessa mão de obra, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Call center, por exemplo, dos Estados Unidos é na Índia, né? Call center é na Índia, porque eles falam inglês e a mão de obra deles é muito mais barata, as plataformas de call center. Análises laboratoriais também, lá dos Estados Unidos, são feitas na Índia, né? Você só manda a leitura para lá e o indiano que analisa, né? Então, por conta disso, também é importante lembrar a indústria cinematográfica da Índia, né? Bollywood, né? Que fica lá em Bombaim, né? Mumbai, Bollywood. Eles produzem muitos filmes todo ano. O cinema indiano é fortíssimo. Não é o lugar do mundo em que mais se frequenta cinema, né? Aí é um país da África, que agora não vou lembrar o nome, que não tem televisão, as casas são muito pobres, não tem televisão, então o pessoal vai ao cinema para acompanhar novela, noticiário, né? Essas coisas. Bem, um centro importante, um cluster importante é este aqui, ó, Bangalore, tá? É o Vale do Silício Indiano, né? Então, empresas de alta tecnologia, tanto indianas,
tanto indianas quanto de outros países, se instalam lá em Bangalore, né, para poder produzir software, produzir aplicativos, etc. Tá? Lembra então do triplo E, né, o fator E aqui, ó, tá? Triplo não, quádruplo. O fator E. Engenharia, o inglês, empreendedorismo e um bom nível educacional. Tá? Então, graças a esses fatores, a Índia consegue ter um desenvolvimento grande da sua produção aí, industrial. Tá? Ó, então vamos ver aqui. Aqui já é na fronteira com o Paquistão, né? Karachi, no Paquistão. Aqui tem um deserto no meio, o deserto de Thar. Tá? Aqui é o rio Ganges, né? É aquele rio sagrado lá dos indianos. O delta do Ganges, né? Também extremamente considerado pela religião hindu. Tá? Aqui é o centro de Mumbai, né, o complexo industrial de Mumbai, antiga Bombaim, né, onde fica Bollywood. Tá? Aqui nós temos os centros ligados à indústria química e tal, e aqui embaixo as regiões aí ligadas ao tal do Vale do Silício deles, tá? A capital é aqui em cima, tá? Capital indiana, né? Nova Delhi, certo? A Caxemira, que é aquele lugar que está tendo treta com a China, é aqui, ó. Né? Tanto os indianos, quanto os chineses, quanto os paquistaneses acham que tem direito a Caxemira. E o Paquistão também tem armas nucleares. Bom, o segundo país aí, para a gente analisar dos BRICS, é a China. A China que teve uma mudança de perfil a partir do governo Deng Xiaoping. Você deve lembrar que antes disso, né, o governante da China era o grande timoneiro Mao Tse-tung. Né? E a China foi comunista, de 49 até 1977, mais ou menos. Tá? Em 74, Mao Tse-tung morreu. Aí a esposa dele, a Jiang Zemin, fica no poder durante 3 anos. Em 77, o Deng Xiaoping manda matar a gangue dos 4, né, a Xu Enlai, enfim, a turma toda lá, e começa uma série de reformas. Reformas essas que aproximam a China do capitalismo, tá? Atraindo empresas estrangeiras, né, proporcionando a saída da China do seu isolamento, e a China, com o tempo, aí, então, vai se transformando na fábrica do mundo. Né? Um amplo programa de privatizações das empresas chinesas, tá? Fazendo com que o capital internacional fosse atraído para lá também por força das isenções fiscais, né, que acontecem lá da China, ó, isenções fiscais, tudo isso para atrair investimentos. O Deng Xiaoping dizia, não importa a cor do gato, importa que ele cace ratos. Então não importa se a China é comunista ou capitalista, o que importa é que o povo viva bem. Então, mão de obra é o que mais tem lá na China, né? Tem também áreas importantes com reservas minerais e tal, a China consegue atrair investimentos estrangeiros. Né? E esses investimentos estrangeiros nas chamadas zonas econômicas especiais, as ZEEs, tá? Faz com que a China tenha um ganho em termos de produtividade gigantesco, ela se apropria, né? Porque sabe que o chinês nunca foi famoso por respeitar propriedade intelectual, né? Se dá para piratear, se dá para fazer engenharia reversa, ele faz mesmo, né? Então, essas zonas econômicas especiais, que ficam ali próximas ao litoral, né, no sudeste chinês, no mar da China meridional e tal, os chineses começam a explorar esses setores ligados aí à alta tecnologia. Tá? Na Manchúria, em função da presença muito forte de reservas de minério de ferro e de carvão mineral, os chineses, desde o tempo que os japoneses já estavam lá, os japoneses dominaram a Manchúria, né, durante bastante tempo, eles deixaram esses ramos industriais aqui já instalados, né, e os chineses, então, se aproveitaram e continuaram ali a produção de aço, né, aço, principalmente aí, aço de boa qualidade para utilizar nos outros ramos industriais. Tá?
Então, aqui em cima, ó, é a Manchúria, aqui em cima é a Manchúria, e aqui para baixo ficam as zonas econômicas especiais, né? Ó, Hainan, tá? Inclusive aqui é clima tropical já, né? Ó, então, as zonas econômicas especiais, né? Ó, Guangzhou, quando a gente pede coisas pela internet, né? Hong Kong, que é um enclave que foi passado para a China em 1997, tá? É, aqui é já, daqui para frente já começa outro lugar. A China você tem que analisar ela assim, ó, tá? Grande planície chinesa, região aqui, grande planície chinesa. Aqui é a Manchúria, aqui é o deserto de Taklamakan, ou, se você preferir, deserto de Xinjiang, e aqui é a região do Tibete. Então, a região aqui do meio é a Mongólia interior. Então, você tem que ver a China a partir dessa regionalização. Essa região sudeste aqui, ó, a China propriamente dita, é onde estão as zonas econômicas especiais. E a região nordeste é onde estão as indústrias pesadas. Aqui, no deserto, eles estão plantando e estão tentando fazer por irrigação, né, e explorar gás natural e petróleo. E aqui é o Himalaia, né, aqui não tem nada. Isso é o Himalaia. Bem, depois a África do Sul, grande vantagem, hein? Muita reserva mineral, ouro, prata, urânio, diamante, tanto diamante que eles mantêm as minas fechadas para que o produto não desvalorize no mercado internacional. Né? Tamanha quantidade de diamantes que eles têm. Mão de obra barata em relação a outros países do mundo, né? Vamos lembrar, mão de obra africana acaba sendo mais barata. Domínio do inglês, por conta também da presença do colonizador, né? Do colonizador, tá? Então, o colonizador inglês acaba sendo também o principal investidor lá, né? Os diamantes não, né? Os diamantes são controlados principalmente pelos holandeses, tá? Que tem seus descendentes aí na África do Sul também, os africanders, né? É um hub, como eu disse, para o continente africano, no sentido que ele estabelece, serve como ligação, né, entre o mundo e a África subsaariana, tá? Uma industrialização que segue o padrão da industrialização de países subdesenvolvidos, né? Então, a cidade do Cabo, Joanesburgo, Port Elizabeth, são as poucas cidades aí industrializadas. Há um problema seríssimo lá ligado ainda às etnias. O apartheid só foi superado O apartheid só foi superado a partir de 1994, pelo menos na lei, né, com a eleição do falecido Nelson Mandela, tá? Mas ainda há um problema muito sério lá ligado aí ao apartheid. Então, 79% da população negra não podia votar, por exemplo, tá? Ficaram fora das eleições. E aí a primeira vez que eles votaram no Nelson Mandela, depois num cara chamado Mbeki, e agora é um outro cara lá, Jacob Zuma, né? O presidente africano. Tá? 79% da população, basicamente de duas etnias, né? A etnia Zulu e a etnia Inkatha, são as duas etnias principais. Mas tem os bosquimanos, tem outros grupos aí. Tá? Um grupo muito pequeno de descendentes de ingleses e descendentes de holandeses, né, os chamados Afrikanders, que são os descendentes de brancos, né, de europeus que moram aí e que não se misturaram. Era proibido por lei durante o apartheid um branco namorar com um negro, né? Era proibido casar, era proibido ensinar um negro a ler, era proibido andar do mesmo lado da escada, era proibido o negro ir na Praia do Branco, né? Era uma coisa odiosa, né, o que acontecia lá. Então, 9,6% aí. A Charlize Theron, aquela atriz, ela é descendente de sul-africanos. Mestiços aqui, quando ele se refere a mestiços, a mistura entre os descendentes de indianos e asiáticos que foram para lá, misturados entre eles, ou a mistura deles com os negros, tá? Mesmo assim é um grupo pequeno. E indianos asiáticos, 2,6%. Então há um problema sério ligado
ligado às etnias lá, além de algumas outras questões, né? Por exemplo, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ele tem 4 esposas, né? Uma de cada tribo lá, né? E aí o problema é em eventos internacionais, quando ele tem que mostrar as 4 esposas, quem é a primeira dama, né? Aí é mais antiga, aí quando em outra viagem vai outra, é um problema. Outro problema sério que eles têm, ainda ligado ao Jacob Zuma, é que ele é um negacionista da AIDS. Ele diz que não existe AIDS, que isso é uma invenção, né, uma bobagem, e isso acaba fazendo com que a população se descuide, né, da saúde aí. Por isso que o número de HIV positivos, né, de soro positivos é tão grande lá na África do Sul. Ele nega a existência da AIDS, que é um flagelo lá. Tá? Não houve a ciência. Bem, então essa é a África do Sul. Os exercícios eu vou pedir para vocês fazerem e aí a gente corrige no nosso próximo encontro, tá bom? Não precisa fazer resumo, né? É só fazer aí os exercícios. São poucos exercícios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, tá? Então eu vou pedir para que vocês façam. Eu entrei atrasado, não vai dar para resolver exercício hoje. Desculpem o atraso novamente. Não havendo nenhuma pergunta, até mais. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.